Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Conto Refugiado, de Arthur C. Clarke. Quando ele vier a bordo, disse o capitão Saunders enquanto esperava que a rampa de abordagem se estendesse, de que diabo eu devo chamá-lo? Houve um silêncio pensativo enquanto o oficial de navegação e o assistente do piloto consideravam esse problema de etiqueta. Então Mitchell trancou o painel de controle principal e os múltiplos mecanismos da nave mergulharam na inconsciência enquanto a energia lhes era retirada. O título correto, disse ele com voz arrastada, é Sua Alteza Real. Arg! Resmungou o capitão. Macacos me mordam se vou chamar alguém disso. Nestes tempos de progresso, sugeriu Chambers solícito, eu creio que senhor é o suficiente. Mas não precisa se preocupar, caso esqueça. Já faz longo tempo desde que alguém foi mandado para a torre. E além disso esse Henrique não é tão duro quanto o outro que teve todas aquelas esposas. É a opinião corrente, acrescentou Mitchell, que ele é um jovem muito agradável. E muito inteligente também. É conhecido por fazer perguntas técnicas a que as pessoas não são capazes de responder. O capitão Saunders ignorou as implicações dessa observação, concluindo que, se o príncipe Henrique quisesse saber como funcionava um gerador de empuxo por campo de compensação, Mitchell poderia dar todas as explicações. Levantou-se cuidadosamente. Haviam operado sob meia gravidade durante o voo e agora que se encontravam na terra ele se sentia com o peso de uma tonelada de tijolos. Começou a caminhar ao longo dos corredores que conduziam até a comporta inferior. Com um grande ronronar oleoso, a grande porta curva deslizou para fora de seu caminho. Ele ajustou o sorriso e saiu para encontrar as câmaras de televisão e o herdeiro do trono britânico. O homem que um dia, presumivelmente, seria Henrique IX da Inglaterra ainda tinha pouco mais de 20 anos. Sua altura era um pouco abaixo da média e suas feições finas realmente correspondiam a todos os clichês genealógicos. O capitão Saunders, que era de Dallas e não tinha a menor intenção de se impressionar com príncipe algum, descobriu-se inesperadamente sensibilizado por aqueles olhos grandes e tristes. Eram olhos que haviam presenciado muitas recepções e paradas, que tinham de observar um número incontável de coisas completamente desinteressantes e que nunca tinham oportunidade de se desviar de percursos e roteiros oficiais cuidadosamente planejados. Olhando para aquela face altiva mas cansada, o capitão Saunders vislumbrou pela primeira vez a solidão absoluta da realeza, e toda a sua antipatia por tal instituição tornou-se subitamente trivial ante seu verdadeiro defeito. O que havia de errado com a coroa era a injustiça de se depositar semelhante fardo sobre um ser humano. Os corredores da Centaurus eram muito estreitos para permitirem uma excursão em massa e logo ficou claro que agradava muito ao príncipe Henrique ter de deixar o seu séquito para trás. Assim que começaram a percorrer o interior da nave, o capitão Saunders perdeu toda a sua formalidade e circunspeção e em minutos estava tratando o príncipe como a qualquer outro visitante. Ele não percebia que uma das primeiras lições ensinadas à realeza consiste em fazer as pessoas se descontraírem. Como sabe, capitão, disse o príncipe pensativo, este é um grande dia para nós. Sempre desejei que um dia fosse possível ter espaçonaves operando a partir da Inglaterra, mas ainda assim parece estranho ter o nosso próprio porto aqui, depois de todos esses anos. Diga-me, algum dia chegou a lidar com foguetes? Bem, eu tive algum treinamento com eles, mas já estavam sendo aposentados quando me diplomei. Tive sorte, alguns dos mais antigos tiveram de voltar para a escola e começar tudo de novo. Ou então abandonar completamente o espaço quando não puderam se adaptar às novas naves. Fazia tanta diferença assim? Oh, sim. Quando os foguetes se tornaram obsoletos, foi uma mudança tão grande quanto a da vela para o vapor na navegação marítima. Essa, por sinal, é uma analogia que se ouve com frequência. Havia um certo encantamento nos velhos foguetes, tal como acontecia com os antigos veleiros, que está ausente nessas naves modernas. Quando a Centaurus decola, sobe tão silenciosa quanto um balão, e igualmente lenta, se assim o desejar. Mas a partida de um foguete estremecia o chão por quilômetros e a pessoa ficaria surda durante dias se permanecesse muito perto da plataforma de lançamento. Mas deve saber tudo isso dos velhos registros noticiosos. O príncipe sorriu. Sim, disse ele, frequentemente assisto aos filmes lá no palácio. Acho que já assisti a todos os incidentes de cada expedição pioneira e também fiquei triste ao ver o fim dos foguetes. Mas com eles nós nunca teríamos um espaçoporto aqui na planície de Salisbury. As vibrações teriam derrubado Stonehenge. Stonehenge? Indagou Saunders, enquanto mantinha a comporta aberta e permitia que o príncipe entrasse no porão de carga número 3. Um antigo monumento, um dos mais famosos círculos de pedra do mundo. Realmente impressionante e com mais de 3.000 anos de idade. Vá vê-lo se puder, fica a apenas uns 16 quilômetros. O capitão Saunders conteve o sorriso com alguma dificuldade. Que país estranho era esse? Onde mais se encontrariam contrastes assim? Fazia com que se sentisse muito jovem e rude ao se lembrar de que, lá em sua casa, Billy the Kid era parte da história antiga e não havia nada em todo o Texas com mais de 500 anos de idade.
Pela primeira vez começava a perceber o significado da tradição. Ela conferia ao príncipe Henrique algo que Saunders jamais poderia possuir: autoconfiança, pose, equilíbrio. Sim, era isso. Um orgulho que de algum modo estava livre da arrogância por se considerar tão assentado que jamais teria necessidade de afirmação. Foi surpreendente o número de perguntas que o príncipe Henrique conseguiu fazer nos 30 minutos concedidos para sua visita ao cargueiro. E não eram as perguntas de rotina que as pessoas fazem por simples polidez, totalmente desinteressadas nas respostas. Sua Alteza Real, o príncipe Henrique, sabia muito a respeito de espaçonaves e o capitão se sentiu completamente exaurido ao entregar seu distinto convidado nas mãos do comitê de recepção, que permanecerá aguardando do lado de fora da Centaurus com uma paciência habilmente simulada. Muito obrigado, capitão, disse o príncipe, enquanto apertavam as mãos na comporta de ar. Há eras que não me sentia tão satisfeito com uma visita assim. Espero que tenha uma permanência agradável aqui na Inglaterra e uma viagem muito bem-sucedida. Então o séquito o arrastou para longe e os funcionários do porto, até então frustrados, puderam subir a bordo e verificar a documentação da nave. Bem, disse Mitchell quando tudo terminara. Que acham do nosso príncipe de Gales? Ele me surpreendeu, respondeu Saunders com franqueza. Eu nunca teria adivinhado que ele era um príncipe. Sempre imaginei que eles fossem um tanto bobos, mas este sabia os princípios do campo impulsor. Será que ele já esteve no espaço? Uma vez, eu acho. Apenas um pulo acima da atmosfera numa nave da Força Espacial, que não chegou nem a entrar em órbita antes de regressar, mas o primeiro-ministro quase teve um ataque. Houve interpelações no parlamento e editoriais no The Times. Todos concordavam que o herdeiro do trono era muito valioso para se arriscar nessas invenções modernas. Assim, embora tenha patente de Comodoro da Real Força Espacial, ele nunca esteve nem ao menos na Lua. Pobre sujeito, murmurou o capitão Saunders. Tinha 3 dias para aproveitar, de vez que não constituía trabalho do capitão supervisionar o carregamento da nave ou a manutenção antes de cada voo. Saunders conhecia comandantes que permaneciam nas imediações, respirando fortemente junto à nuca dos engenheiros encarregados, mas ele não era desse tipo. Além do mais, queria conhecer Londres. Já estivera em Marte, em Vênus e na Lua, mas essa era sua primeira visita à Inglaterra. Mitchell e Chambers deram-lhe todas as informações úteis e o colocaram no monotrilho para Londres antes de correrem ao encontro de suas famílias. Eles logo voltariam ao espaçoporto, um dia antes dele, para se certificarem de que tudo estava em ordem. Era um grande alívio ter oficiais em quem podia confiar totalmente. Eram cautelosos e destituídos de imaginação, mas eficientes ao extremo. Se eles afirmassem que tudo estava em ordem, Saunders sabia que poderia decolar sem preocupação. O esguio e aerodinâmico cilindro assoviou através da paisagem bem cuidada. Estava tão próximo do solo e movia-se tão rápido que o passageiro só poderia obter breves vislumbres, enquanto campos e cidades relampejavam ao redor. Tudo, pensava Saunders, era tão incrivelmente compacto e em tal escala liliputiana. Não havia espaços abertos ou campos com mais de 1,5 km de extensão, o que era o suficiente para deixar qualquer texano com claustrofobia. Ainda mais um texano especial, que era também um piloto do espaço. Os limites precisamente definidos de Londres apareceram no horizonte como os baluartes de uma cidade murada. Com algumas exceções, os prédios eram todos muito baixos, talvez 15 ou 20 andares de altura. O monotrilho disparou através de um estreito cânion, por sobre um parque muito bonito, um rio que devia ser o Tâmisa, e finalmente parou com um poderoso impulso de desaceleração. Um alto-falante anunciou com uma voz recatada que parecia temerosa de ser ouvida: "Esta é a estação de Paddington. Passageiros para o norte, tenham a gentileza de permanecer sentados." Saunders retirou sua bagagem da prateleira e saiu para a estação. Ao entrar no metro, passou por uma banca de jornais e olhou as revistas que exibia. Metade delas tinha na capa fotografias do príncipe Henrique ou de outros membros da família real. Isso, pensou Saunders, já era demais. Também percebeu que todos os jornais vespertinos mostravam o príncipe entrando ou saindo da Centaurus e comprou alguns para ler no metro. Perdão, os londrinos chamavam seu subterrâneo de tubo. Todos os editoriais apresentavam uma similaridade monótona. Pelo menos, regozijavam-se. A Inglaterra não precisaria mais ficar em segundo plano com relação às nações que dominavam o espaço. Agora era possível operar com uma frota espacial sem precisar de milhões de quilômetros quadrados de deserto. As silenciosas naves que desafiavam a gravidade poderiam pousar, se assim fosse necessário, em pleno Hyde Park, sem com isso perturbar os patos no Serpentine. Saunders achou estranho que esse tipo de patriotismo ainda conseguisse sobreviver na era espacial, mas calculou que os britânicos haviam se sentido muito mal quando precisaram conseguir por empréstimos locais de lançamento dos australianos, americanos e russos. Após 1,5 séculos, o metro londrino ainda era o melhor sistema de transporte do mundo e deixou Saunders em seu destino, com toda a segurança, menos de 10 minutos depois de ter deixado Paddington. Em 10 minutos a Centaurus teria atravessado 75 mil quilômetros, mas, afinal de contas, o espaço não era tão abarrotado quanto isto aqui. Nem as órbitas das naves eram tão tortuosas quanto as ruas que precisou percorrer para chegar ao seu hotel.
Todas as tentativas de urbanizar Londres tinham falhado completamente e ele levou 15 minutos para completar os últimos 90 metros de seu percurso. Tirou o casaco e desabou na cama aliviado. 3 dias calmos e sossegados para aproveitar sozinho. Parecia bom demais para ser verdade. E era. Mal havia respirado fundo quando o telefone tocou. Capitão Saunders? Fico feliz de poder encontrá-lo. Aqui é da BBC. Nós temos um programa chamado Esta Noite na Cidade e gostaríamos. O ruído da comporta de ar se fechando era o som mais doce que Saunders tinha ouvido nos últimos dias. Agora estava em segurança. Ninguém poderia alcançá-lo aqui, nessa fortaleza blindada que logo estaria bem distante, na liberdade do espaço. Não é que tivesse sido maltratado. Pelo contrário, fora tratado bem demais. Fizera 4 aparições, ou tinham sido 5. Em vários programas de televisão, estivera em mais festas do que seria capaz de se lembrar e adquirira várias centenas de novos amigos, esquecendo, do modo como se sentia agora, todos os antigos. Quem inventou aquele papo? Indagou a Mitchell quando se encontraram na comporta, de que os ingleses são reservados e retraídos. Deus me ajude se eu encontrar esse inglês típico. Presumo, disse Mitchell, que se divertiu à vontade. Pergunte isso amanhã, replicou Saunders. Então já devo ter conseguido reintegrar minha psique. Pude vê-lo no programa de entrevistas da noite passada, lembrou Chambers. Você parecia um bocado pálido. Obrigado, é o tipo de encorajamento de que preciso no momento. Gostaria de vê-lo pensar num sinônimo para insípido depois de ter permanecido acordado até às 3 da madrugada. Desenchabido, respondeu Chambers prontamente. Insosso, acrescentou Mitchell, tentando não ficar para trás. Vocês venceram. Vamos dar uma olhada naquelas tabelas de vistoria e ver se os engenheiros cumpriram o cronograma. Uma vez sentado diante da mesa de controle, o capitão Saunders rapidamente recuperou a sua natural eficiência. Estava em casa novamente e o seu treinamento assumiu o comando. Sabia exatamente o que devia fazer e o faria com precisão automática. À direita e à esquerda, Mitchell e Chambers verificavam seus instrumentos e chamavam a torre de controle. Levaram 1 hora para realizar toda a complicada rotina de pré-voo. Quando a última assinatura fora colocada sobre a última folha de instruções e a última luz vermelha no painel tornara-se verde, Saunders descansou o corpo na poltrona e acendeu um cigarro. Tinham 10 minutos antes da decolagem. Um dia, ele disse, vou voltar à Inglaterra incógnito e descobrir como um lugar como este pode funcionar. Não entendo como conseguem juntar tanta gente sobre uma ilhazinha sem que ela afunde. Resmungou Chambers. Devia ver a Holanda. Faz a Inglaterra parecer o Texas. E depois há essa questão da família real. Vocês sabem que onde quer que eu fosse as pessoas ficavam me perguntando como me saí com o príncipe Henrique, a respeito do que falamos, se eu não achava um ótimo sujeito e por aí afora. Francamente, fiquei saturado e não sei como conseguem suportar isso há 1000 anos. Não pense que a família real foi sempre popular, respondeu Mitchell. Lembre-se do que aconteceu a Carlos I. E algumas das coisas que dizíamos a respeito dos primeiros Jorges eram quase tão rudes quanto os comentários que sua gente fez posteriormente. É só que nós gostamos de tradição, disse Chambers. Não temos medo de mudar quando chega a ocasião, mas, no que concerne à família real, bem, ela é única e somos bastante orgulhosos dela, exatamente como vocês com relação à Estátua da Liberdade. Não é uma boa comparação. Não acho que seja direito colocar seres humanos em pedestais e tratá-los como se fossem, bem, pequenos deuses. Olhe para o príncipe Henrique, por exemplo. Pensa que ele já teve alguma oportunidade de fazer as coisas que realmente deseja. Eu o vi 3 vezes na televisão quando estava em Londres. A primeira vez foi inaugurando uma escola em algum lugar, depois, fazendo uma palestra na Worshipful Company of Fimongers no Guildhall, juro que não estou inventando, e, finalmente, ouvindo um discurso de boas-vindas do prefeito de Podum, ou que seja o equivalente disso. Acho que preferiria estar na cadeia a viver esse tipo de vida. Porque não deixam em paz o pobre sujeito. Dessa vez, nem Chambers nem Mitchell se ergueram para responder. De fato, mantiveram um silêncio gélido, e Saunders pensou. Devia ter mantido a boca fechada, agora feri os sentimentos dos dois. Devia ter me lembrado daquele conselho que li em algum lugar. Os ingleses possuem 2 religiões, o cricket e a família real. Jamais tente criticar um dos dois. O incômodo silêncio foi interrompido pelo rádio e pela voz do controlador do espaçoporto. Controle para Centaurus, sua rota de voo está livre. Tudo em ordem para decolagem. Programa de decolagem começando agora. Respondeu Saunders acionando a chave principal. Depois voltou a se reclinar para que seus olhos observassem todo o painel de controle, as mãos fora do quadro, mas prontas para ação instantânea. Encontrava-se tenso, mas inteiramente confiante. Cérebros melhores do que o seu, cérebros feitos de metal, cristal e feixes relampejantes de elétrons, assumiam o controle da Centaurus agora. Se necessário, ele poderia assumir o comando, todavia nunca antes elevara a nave manualmente e esperava não fazê-lo nunca. Se os automáticos falhassem, ele simplesmente cancelaria a decolagem e ficaria na Terra até que o defeito estivesse consertado. O campo principal entrou em ação e o peso foi drenado da Centaurus.
Houve gemidos de protesto da estrutura e do casco da nave enquanto as tensões se redistribuíam. Os braços curvos da plataforma de pouso não suportavam mais carga alguma e o mais leve sopro de brisa teria carregado a nave cargueira para longe no céu. Da torre, o controlador chamou de novo. Seu peso agora é 0, verifique a calibragem. Saunders olhou para os medidores. O campo elevador seria agora idêntico ao peso da nave e as leituras dos medidores deveriam concordar com o total das cargas embarcadas. Pelo menos uma vez essa verificação revelar a presença de um clandestino a bordo de uma espaçonave, os medidores eram sensíveis a esse ponto. 1.560.420 kg, leu Saunders nos indicadores de empuxo. Muito bem, confere até uma margem de 15 kg. É a primeira vez que temos peso de menos. Você poderia ter levado uma carga extra de doces para aquela sua namorada opulenta de Port Lowell, Mitch. O copiloto deu um sorriso amarelo. Nunca conseguirá fazer com que esquecessem um episódio ocorrido em Marte, que lhe dera a indesejada reputação de preferir louras esculturais. Não havia sensação de movimento, mas a Centaurus agora entrava no céu de verão, enquanto seu peso não era apenas neutralizado, mas invertido. Para os observadores no solo, ela seria uma estrela se elevando, um glóbulo prateado subindo através das nuvens. À sua volta, a atmosfera azul mergulhava na eterna escuridão do espaço. Como uma conta movendo-se ao longo de um fio invisível, o cargueiro seguia o padrão de ondas de rádio que o guiariam de um mundo a outro. Esta, pensou Saunders, era sua 26ª decolagem da Terra. Mas o encantamento não se esgotava nunca, nem ele poderia se cansar do sentimento de poder que lhe proporcionava estar sentado diante desse painel de controle, dominando forças além dos sonhos dos antigos deuses. E não havia duas partidas iguais. Algumas eram na aurora, outras em direção ao poente, algumas acima da terra rendada de nuvens, outras sobre céus límpidos e cintilantes. O espaço pode ser imutável, mas na terra o mesmo padrão nunca se repete e nenhum homem jamais olhou duas vezes para o mesmo céu ou para a mesma paisagem. Lá embaixo, as ondas do Atlântico marchavam eternamente em direção à Europa, e ao alto, acima delas, mas muito abaixo da Centaurus, as brilhantes faixas de nuvens avançavam sopradas pelos mesmos ventos. A Inglaterra começava a se confundir com o continente e a linha costeira da Europa tornava-se nevoada e reduzida pela perspectiva, ao mergulhar abaixo da curva do horizonte. Nas fronteiras do oeste, uma mancha fugidia no horizonte era o primeiro indício da América. Com uma única olhadela, o capitão Saunders poderia abarcar todas as léguas através das quais Colombo avançara com dificuldade, meio milhar de anos atrás. Com o silêncio da força ilimitada, a nave se desvencilhou dos últimos elos com a Terra. Para um observador externo, o único sinal da energia que ela consumia seria o brilho vermelho das aletas irradiadoras, no equador da nave, dissipando no espaço a perda de calor dos conversores de massa. 14 horas 3 minutos e 45 segundos, escreveu o capitão Saunders caprichosamente em seu diário. Velocidade de escape alcançada. Desvio de curso desprezível. A anotação era desnecessária. Os modestos 40.000 km/h que haviam sido quase inatingíveis para os primeiros astronautas não tinham qualquer significado prático agora, uma vez que a Centaurus ainda acelerava e continuaria a ganhar velocidade durante horas. Mas o significado psicológico era profundo. Até então, se a energia falhasse, eles teriam caído de volta à Terra. Agora, a gravidade não seria mais capaz de recapturá-los. Haviam atingido a liberdade do espaço e poderiam escolher o planeta que quisessem. Na prática, é claro, haveria o diabo se eles não escolhessem Marte nem entregassem sua carga de acordo com os planos, mas o capitão Saunders, como todos os espaçonautas, era fundamentalmente um romântico. Mesmo num voo de rotina como esse, às vezes ele sonhava com a glória anelada de Saturno, ou com as vastidões escuras de Netuno, iluminadas pelos fogos distantes de um sol encolhido. Uma hora após a decolagem, de acordo com o sagrado ritual, Chambers deixou o computador de navegação por sua própria conta e exibiu os 3 cálices que ficavam guardados embaixo da mesa de mapas. Enquanto fazia o tradicional brinde a Newton, Obert e Einstein, Saunders procurava saber qual a origem dessa cerimônia. Tripulações espaciais faziam isso há pelo menos 60 anos e talvez a origem pudesse ser rastreada até aquele legendário engenheiro de foguetes que fizera a famosa observação: eu consumo mais álcool em 60 segundos do que você jamais vendeu neste seu bar piolento. 2 horas depois, o computador foi alimentado com a última correção de curso que as estações rastreadoras da Terra poderiam fornecer. De agora em diante, até que Marte surgisse deslizando à sua frente, eles estavam sozinhos. Um pensamento que causava solidão e, no entanto, curiosamente agradável, a ponto de Saunders saboreá-lo em sua mente. Só havia eles 3 e ninguém mais num raio de 1.600.000 de quilômetros. Nessas circunstâncias, a detonação de uma bomba atômica dificilmente teria sido mais perturbadora do que uma modesta batida na porta da cabine. O capitão Saunders nunca se assustara tanto em sua vida. Com um grito que já escapara de sua boca antes mesmo que tivesse uma chance de segurá-lo, disparou quase 1 metro acima de sua poltrona antes que a gravidade residual da nave o arrastasse para baixo. Chambers e Mitchell, por outro lado, mantiveram a tradicional fleuma britânica.
Simplesmente giraram em seus assentos em forma de concha, olhando para a porta e esperando que o comandante tomasse a iniciativa. Saunders precisou de vários segundos para se recuperar. Tivesse sido confrontado com o que poderia ser chamado de emergência normal e ele já estaria com metade do corpo dentro de um traje espacial. Mas uma modesta batida na porta da cabine de controle, quando todos os ocupantes da nave se encontravam sentados ao seu lado, não era um teste razoável. Um clandestino era simplesmente impossível. O perigo fora tão óbvio, desde os primórdios do voo espacial comercial, que as mais severas precauções eram tomadas. Saunders sabia que um de seus oficiais estaria sempre de serviço durante o carregamento, de modo que ninguém pudesse esgueirar-se para dentro sem ser percebido. Depois haveria a detalhada inspeção de pré-voo realizada por Mitchell e Chambers. Finalmente, havia o teste do peso, o momento antes da decolagem, que foi conclusivo. Não, um clandestino era inteiramente. A batida na porta soou novamente. O capitão Saunders fechou os punhos e comprimiu o maxilar. Dentro de alguns minutos, pensou ele, algum romântico idiota ia se arrepender. Abra a porta, Sr. Mitchell, rosnou ele. Com uma única e longa passada, o copiloto cruzou a cabine e escancarou a comporta. Por longo tempo, ninguém falou. Então, o clandestino entrou na cabine bamboleando ligeiramente na baixa gravidade. Ele parecia completamente calmo e muito satisfeito consigo mesmo. Boa tarde, Capitão Saunders, disse ele. Devo-lhe uma desculpa por esta súbita intrusão. Saunders engoliu em seco. Então, enquanto as peças do quebra-cabeça acabavam por se encaixar, ele olhou primeiro para Mitchell, depois para Chambers. Os dois oficiais responderam com expressões de sincera e indizível inocência. Então é isso, exclamou Saunders amargamente. Não havia mais qualquer necessidade de explicações, tudo estava perfeitamente claro. Era fácil imaginar as complicadas negociações, os encontros à meia-noite, a falsificação dos registros, a descarga dos volumes não essenciais que seus companheiros de confiança haviam realizado às suas costas. Tinha certeza de que seria uma história muito interessante, mas não queria ouvi-la agora. Estava muito preocupado tentando imaginar o que o Manual de Direito Espacial diria a respeito de uma situação como essa, embora já tivesse a certeza sombria de que não iria ajudá-lo em nada. Obviamente, era tarde demais para voltar. Os conspiradores não teriam cometido um erro de cálculo tão óbvio. Ele teria que se sair da melhor maneira possível no que parecia ser a sua viagem mais delicada. Ainda tentava imaginar alguma coisa para dizer quando o sinal prioridade começou a piscar no painel do rádio. O clandestino olhou para seu relógio. Eu estava esperando por isso, disse ele. Provavelmente, é o primeiro-ministro. Acho melhor falar com o pobre homem. Saunders concordou. Muito bem, Vossa Majestade Real, disse ele mal-humorado e com tamanha ênfase que o título soou quase como um insulto. Então, sentindo-se por demais aborrecido, retirou-se para um canto. Era realmente o primeiro-ministro e parecia extremamente desconcertado. Várias vezes usou a expressão sua obrigação para com o povo e pelo menos uma vez houve uma distinta emoção em sua voz ao dizer algo a respeito da devoção de seus súditos à coroa. Saunders compreendeu com surpresa que o homem realmente acreditava no que dizia. Enquanto prosseguia essa lenga-lenga emotiva, Mitchell inclinou-se para Saunders e sussurrou-lhe no ouvido. O velho tem um grande problema e sabe disso. Todo mundo vai sair atrás do príncipe quando ouvirem o que aconteceu. É voz corrente que há anos ele tenta subir ao espaço. Preferia que ele não tivesse escolhido a minha nave, respondeu Saunders. E ainda não tenho certeza se isso não conta como motim. Motim coisa nenhuma. Guarde bem minhas palavras. Quando tudo isto estiver terminado, você será o único texano a possuir a ordem da jarreteira. Não será ótimo? Psiu, pediu Chambers. O príncipe estava falando. Suas palavras saltavam o abismo que agora o separava da ilha que um dia governaria. Sinto muito, senhor primeiro-ministro, disse, se lhe causei preocupação. Estarei de volta assim que for oportuno. Alguém tem de fazer tudo pela primeira vez e eu senti que chegará o momento de um membro da minha família deixar a terra. Será uma parte valiosa de minha educação e me tornará mais apto a cumprir minhas obrigações. Adeus. Deixou cair o microfone e caminhou para a janela de observação, a única que se abria para o espaço em toda a nave. Saunders o observou de pé diante da janela, orgulhoso e solitário, mas inteiramente satisfeito, agora. E, ao ver o príncipe olhando para as estrelas que afinal alcançara, sentiu que todo o aborrecimento e a indignação lentamente se esvaíam. Por longo tempo, ninguém falou. Afinal, o príncipe Henrique afastou seu olhar do deslumbrante esplendor além da vigia, virou-se para o capitão Saunders e sorriu. Onde é a cozinha, capitão? Posso estar sem prática, mas quando eu era escoteiro costumava ser o melhor cozinheiro da minha patrulha. Saunders relaxou-se lentamente e respondeu ao sorriso. A tensão pareceu escapar da cabine de controle e, embora Marte ainda estivesse bem longe, ele teve certeza de que, afinal de contas, a viagem não ia ser má. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.